Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia de o amanhecer da consciência hebraica. Hoje é o 13º episódio, nós estamos em 30 de setembro de 2020. O nosso trabalho do Amanhecer da Consciência Hebraica é uma verdadeira epopeia. Descreve a grande jornada da vida e da existência humana no planeta Terra. Também fala acerca do que nós chamamos de consciência hebraica, que na verdade para nós é a consciência espiritual humana. E por que vocês chamam de hebraica? Porque assim como alguns fenômenos aconteceram em apenas alguns lugares, de maneira especial, né, como no caso a filosofia grega ou a música clássica, assim a espiritualidade em Israel, ou nos hebreus, ou na população, na raça adâmica, né, ou no povo semita, ela aconteceu de uma forma muito particular, em especial como em nenhum outro lugar da Terra. Então, por isso nós colocamos este nome de consciência hebraica, porque a consciência é a coisa mais importante da vida e, em particular, homenageamos essa cultura por ter produzido um dos mais belos capítulos da história humana. E nesse trabalho nós estamos vendo desde o início da divindade, a manifestação do céu, dos céus, depois do abismo, dos abismos, e é esse o ponto em que nós estamos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o surgimento do universo, do planeta Terra, do plano mineral, vegetal, animal e do animal hominal, onde a energia refinada no universo, transformada no universo, alcança um padrão e um nível que, pelo menos até agora, a ciência e o que nós temos de instrumentos aí ainda não conseguiu achar nada mais sofisticado do que a nossa consciência. Então, esse é um curso que apresenta desde o início, é a nossa série de apresentação de todo o panorama. Então eu te dou as boas-vindas. Se você não pegou os últimos capítulos, vá até o YouTube, é só você digitar Consciência Hebraica, dentro do YouTube você vai achar o nosso canal, e lá tem várias playlists. Você pode achar a playlist do Amanhecer da Consciência Hebraica, que tem a série, até os 12 capítulos que antecedem esse. E temos outros incríveis, o Infinito Amor, é uma série feita por dois jovens, Mariana e o Leonardo, e tem uma linguagem bem gostosa, interessante. Lá também tem o Consciência em Gotas, que é uma série que trata de pequenas passagens, mais curtinha, né? Tem as parábolas de Jesus, tem também um curso sobre o Apocalipse, onde nós demos uma panorâmica, tá? Interessante. Eu recomendo que você frequente o nosso canal, assine, coloque o sino, receba todas as postagens e entre lá nas suas playlists favoritas. Você pode ganhar um crescimento muito especial, bastante interessante. Ok, então vamos ao nosso Amanhecer da Consciência Hebraica. Nós sempre fazemos essa introdução e hoje eu já falei a respeito dela, né, que é a faculdade essencial, né, e por isso nós destacamos aí a consciência como atributo, o hebraico versus o judaico, que a gente considera mais. Jesus foi apresentado muito sobre a influência greco-romana do helenismo, né? E a gente quer voltar a olhar as escrituras com um olhar tipicamente hebreu, né? Não judaico, mas hebraico. Então esse é o nosso início de tudo e de todas as coisas. A gente sempre deseja a você uma boa viagem. Bom, nós estamos num ponto assim central do nosso trabalho. Eu queria conversar um pouquinho com você antes de nós continuarmos, né?
o surgimento das trevas, o surgimento do tempo, o perecimento das coisas, a morte, a falha, o erro, a frustração, a perda, a derrota, o fracasso, as doenças, o envelhecimento. São todos aspectos que nós né, consideramos difíceis de lidar, né? Como seres humanos, a gente muitas vezes fala, poxa, mas quem é que criou isso? Não podia me deixar fora dessa lista aí, né? Mas se você fosse posto fora dessa lista, você não participaria da vida. Então, tem sabedoria aí, né? E nós temos nesse trabalho, hoje a gente praticamente vai encerrar esse tópico, né, onde nós fizemos várias distinções, a consciência hebraica nunca se confunde com Satanás, os abissais ou demônios e o diabo, né? Nós explicamos nos capítulos anteriores que são dimensões muito diferentes. Se você perdeu, volte lá atrás e veja. E agora nós estamos finalizando esse tópico. Hoje nós vamos concluir a formação das trevas. Também descrevemos uma visão muito madura sobre Yahvé Elohim Adonai, que é a divindade eterna, o eu sou o que sou, o grande tetragrama hebraico, ou eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser, né? Então tem uma definição linda sobre a divindade e nós procuramos trazer você, se você assim tem buscado e se não te atrapalhar na visão que você tenha hoje, a gente tem sugerido uma visão de total onipotência dessa divindade de Deus, né? Preferimos não colocar as trevas como um inimigo que quase pode vencer Deus, alguém que traiu Deus, ou colocar Deus numa situação frágil, onde alguma coisa aconteceu de errado com o próprio projeto dele, né? Então, essa é uma visão que a gente até compreende, que é mais simples e mais palatável e que, num certo nível, ela é mais interessante de ser explicada e apreendida, né? Mas, se você começar a mergulhar num entendimento bastante profundo, você vai ver que não é suficiente, que precisa de mais, né? E assim, compreender teoricamente esse segundo passo, que seria ver que o próprio Deus é que criou a dimensão de vida e morte, bênção e maldição, luz e trevas, porque ele tem um propósito claro, descrito em Gênesis 1, 26, essa é a grande chave, né? Se você tem ouvido aqui os nossos estudos, você já deve estar com essa chave forte, que é Gênesis 1, 26. Façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? A construção de um templo vivo para a habitação da Suprema Divindade, que seremos eu, você, todos nós que estivermos dispostos a isso. Evidentemente, algo assim não pode ser obrigatório, imposto, né? O amor tem uma característica fundamental. Ele precisa ser livre. Não pode ser comprado, né? Não pode ser obrigado. Toda sedução artificial acaba sendo malograda, né? Acaba sendo não bem sucedida. O amor precisa ser verdadeiro, autêntico, real, né? O amor ele não participa dessas negociações tipicamente humanas. Então, nós somos amados pela Suprema Divindade e tudo que ela fez visa o nosso desenvolvimento. Então, nós queremos apresentar nesta finalização as trevas com uma finalidade evolutiva, de te desafiar a crescer. Evidentemente, ela causa consequências, né? Como nós vimos lindamente descrito lá em Gênesis mesmo, quando está escrito sobre a semente da mulher e da serpente, né? A mulher representando a nossa natureza crística e a serpente a nossa natureza anticrística.
Diz lá o texto: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Né? Evidentemente, nós não estamos tratando aqui da serpente como uma cobra falante. Né? Estamos vendo o simbolizado da serpente, que é uma natureza dentro de nós e também do próprio universo. Seria, na criação, o abismo, o Satanás e o tempo, né? Ou a morte. A individuação desses processos seriam os abissais, e dentro de nós seria a serpente, ou o diabo, ou o homem velho, enfim, em várias denominações, ou o joio, né? Então diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Não? Por quê? Porque há os descendentes, homens que optam por serem filhos da serpente. Também é uma escolha, e ela é livre, né? Não pode ser imposta. Mas alguns escolhem ser filhos da mulher, filhos da natureza crística. Né? Então, há uma inimizade entre essas duas naturezas que habitam dentro de nós, porque elas desejam e propõem coisas diferentes. Então, isso é que nos permite o arbítrio. Estou querendo que você compreenda bem a questão das trevas, né? Fora de nós e dentro de nós. Todo ser humano tem essas duas dimensões. O próprio Messias, ele se chama o Filho do Homem, ele chama a si mesmo o Filho do Homem. Né? Filho é produto, homem é natureza humana. Então, ele é o representante máximo da nossa natureza humana, portanto, ele recebe uma natureza hereditária anticrística, né? Uma serpente que ele vai pisar na cabeça da serpente, como foi profetizado em Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Então, meu querido, minha querida, nós temos o calcanhar ferido por essa natureza que não é simples, né? Mas, entretanto, porém, todavia, o objetivo dessa ferida é nos trazer, através do sofrimento, crescimento e evolução. É esse o enfoque que nós vamos dar. Como no texto de Deuteronômio, que nós tratamos bem nos outros capítulos, né? O Criador, Yahvé, Elohim Adonai, diz: eis que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, a proposta é dele, né? Não é de um inimigo que o atrapalhou e que criou dificuldades, sendo que ele não queria, né? Mesmo porque ele é o Todo-Poderoso, Onipotente. Não há nada que aconteça que ele não queira. Né? Mas, enfim, ele diz: olha, eis que vos tenho proposto isso, mas meu filho, minha filha, minha querida, meu querido, meus amores, né? Eu amo vocês. Escolham a vida. Escolham a vida. Escolham o que é simbiótico, né? Ou seja, o que está a favor, sim, bios da vida em grande visão. Não escolham o que é antibiótico, né? Antibiótico, aquilo que é contrário a uma grande visão da vida. Não se apequene, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já dizia o nosso poeta filósofo português Fernando Pessoa. Então, nós temos essas possibilidades, e isto é o amor. O amor é você escolher a vida e a evolução. Né? Mas o ser humano é livre, ele pode escolher o niilismo, que é o amor ao nada. Né? Então, se alguém amou o nada e o escolheu, a ele o nada é justo. Né? Você pode ser um ateu, você pode ser um agnóstico, ou você pode ser o cético de uma qualidade que nunca há nenhuma afirmação de nada, apenas dúvida. Isso é sempre uma escolha, mas não é propriamente a escolha do caminho do amor, do caminho da vida, do caminho da fé. Fé não como algo mal seguro, mas como algo bem fundamentado em conhecimento e também com uma experiência mística, misteriosa, espiritual da nossa individualidade com o sagrado. No caso nosso, com Yahvé, Elohim Adonai e Yeshua HaMashiach, o Cristo, Jesus, o seu Messias.
Então, da mesma maneira que uma faca ou que os pesos de uma academia, elas podem ser usadas para a vida e para a morte. E você não será obrigado a nada, por nenhuma força. Mas as forças procurarão influenciar você sempre. A vida tentará fazer com que você se torne mais saudável, mais funcional, mais dinâmico, mais probiótico. Né? E a energia da morte vai tentar fazer você ser disfuncional, de você ser doente, de você não ser proativo, mas ser antibiótico. Né? E você é livre. Apesar da força da influência, você sempre pode escolher. Mesmo que prevaleça em você as trevas, você pode mudar isso se você escolher a luz. E mesmo que prevaleça em você a luz, você pode deixá-la pelas trevas, se você assim quiser. Então, dada esta introdução que vai finalizar o nosso estudo, eu queria passar aos slides para a gente poder caminhar no nosso trabalho, aqui no nosso estudo. Então, hoje finalizamos o papel das trevas, o papel do mal, e também uma coisa importante, compreender isso teoricamente é uma coisa, né? Mas ver a derrota, o fracasso, a perda, o erro e a frustração na sua vida com um papel significativo, aí nós estamos já falando de um outro nível. Porque quando você sofre o desalento de uma determinada situação, quando você tem o sofrimento, a lágrima, o choro, a perda, quando as coisas não funcionam bem como você queria, quando você é necessário rever comportamentos, pensamentos e sentimentos, atitudes, pessoas que você ofendeu e magoou, quando você descobre que não lida com a verdade, mas opta pelo caminho da mentira, do engano, da ilusão, da falsidade, né? E que você precisa admitir isso, e que você precisa mudar isso, que você precisa transformar, aí é que essa visão toda vai fazer sentido ou não. Né? Mas para isso é necessário que você queira e ame a verdade e muitas vezes ela vai cortar aspectos do teu interior e você precisará usar as grandes ferramentas que é o arrependimento, a restituição, o perdão, a confissão, né? São ferramentas incríveis da natureza humana e que elas estão um pouco esquecidas, né? Se você errou e prejudicou alguém, só pedir perdão não resolve, você precisa restituir aquela pessoa. Você tirou dinheiro dela, você prejudicou a fama dela ou a vida dela diante de outras pessoas, então é necessário que, além de pedir perdão a ela, você restitua aquela vida de alguma forma. Né? Da mesma maneira, se você erra, você pode ter alguém que você confesse as suas falhas e busque por uma mudança sincera, mudando o teu caminho. E o arrependimento é o princípio que move todas essas coisas. Então, agora, quando nós falamos a respeito dessas áreas, vai entrar na vida prática do ser humano, que é o ponto central do que nós vamos tratar, né? Porque, na verdade, quando você vê esses tópicos, né? Ou seja, quando você sente a derrota, né? Você foi derrotado profissionalmente, ou você foi derrotado familiarmente, ou você foi derrotado até às vezes por algum amigo, né? Como é que você reage? É momento de você desistir, de você amaldiçoar, de você reclamar, de você se sentir abandonado? E quando você fracassa, como é que você lida com o fracasso?
É o momento de você fazer a tua lista, ou será que você vai culpar todo mundo, se colocando num vitimismo e não decidindo que você é que precisa mudar? O que acontece quando o fracasso bate à tua porta? Quando você perde, você tinha dinheiro, bens, você tinha uma posição social, você tinha talvez um amor que você desejava ou que você até já tinha relacionamento e perdeu. Você vai se tornar vingativo, você vai odiar, você vai revidar, você vai prejudicar aquela pessoa de alguma maneira. Então, como é que você lida com essas coisas, né? Se você compreender que tudo vem da vida infinita para te ensinar, para fazer você crescer e se desenvolver, qual é a tua capacidade de avaliar, reconsiderar tudo isso? E quando acontece o erro, como é que você vê a estrutura do erro? Você procura encobri-lo simplesmente? Você erra e esconde? Ou você analisa a estrutura do teu erro, revê as posições que você tomou, não acusa ninguém, mas passa a fazer a tua própria lista, porque na verdade você só pode mudar a você mesmo, você não pode mudar ou acusar os outros, né? E quando você se frustra, quando há uma grande frustração na tua vida, como é que você lida com isso? Você desiste de viver? Você foi frustrado amorosamente? Você foi frustrado por confiar em pessoas? Você se frustrou na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, no lar que você queria constituir? Como é que você lida com isso? Se você tiver uma concepção, né, de que tudo vem da divindade para o teu crescimento e desenvolvimento e que você só pode mudar a você mesmo, crescendo com tudo que acontece na tua vida. Se você usar a frase de mestre Shaul, né, mestre Paulo, mestre Saulo de Tarso, tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Então parece que não são as coisas que acontecem, mas o amor, né? Novamente o caminho do amor. Novamente o caminho do amor para reconstruir e refazer todas as coisas. O caminho do medo, o caminho da ansiedade, o caminho da insegurança, o caminho da acusação, né? O caminho do não arrependimento, da não confissão, é sempre o pior caminho. Então, nós queremos ver na prática, se você compreende que tudo converge para o bem e se você confia realmente no caminho do amor, então as trevas serão para você apenas mais um caminho para que você alcance a luz, para que você vá em direção à luz, para que você se desenvolva cada vez mais, né? Mas se você não tiver essa concepção, então você pode ser vencido por elas, tá? Vamos dar continuidade, lendo aqui junto com você. Muitos seres humanos dão como resposta a grandes dificuldades que a vida apresenta o rancor. Então, se alguma dessas coisas fez com que você virasse uma pessoa rancorosa, né, ou uma pessoa magoada, né, uma má água é uma boa visão de mágoa, né? Ou seja, circula dentro de você uma má água que acaba prejudicando, envenenando o teu interior. Ou se você usa a vingança por causa do que aconteceu, você quer se vingar das pessoas, né? Ou se você entra em desesperança e, por fim, o ódio, né? A gente pode ver a palavra ódio como um acrônimo, não bem um acrônimo, mas o O representando o finito e Dio como representando Deus, né? Então o ódio seria o Deus do finito, o Deus do tempo. O ódio é a própria morte, é um outro nome de Satanás, né? Então se você escolhe o caminho do ódio ao invés do caminho do amor, aí fica tudo muito difícil. Talvez se houvesse compreensão, seria nesses momentos
que eles produziriam o melhor das suas vidas e assim vivessem para sempre. Então essa é uma afirmação muito séria, né? Porque o objetivo das trevas é a geração do arbítrio e é, no fundo, o teu desenvolvimento por escolha. A questão da escolha é central na nossa existência. Então, os momentos de maior dificuldade são os momentos onde você pode modificar a tua natureza, né? É nesse cadinho, né? Nesse lugar de autoaquecimento que os metais vão ser separados, as impurezas vão ser tiradas, né? E você vai poder resplandecer. Essa é a ideia do propósito. Essa chave é uma das mais profundas e importantes. Verdadeira chave alquímica, capaz de transformar chumbo em ouro dos mais preciosos, né? Se você lidar com todas essas coisas, fazendo a sua própria lista, buscando a restituição quando você erra, o perdão, o arrependimento, a confissão, se você buscar se transformar, não atribuir nada a ninguém, mas só a você mesmo, e tomar uma atitude proativa diante da vida, tudo vai levar você a ser uma pessoa melhor e a ter uma vida melhor. Mas se você escolher por causa disso o caminho do ódio, então pouca esperança há que você consiga superar esses momentos. O exemplo de Jean Piaget, criador da teoria da epistemologia genética. Olha, minha primeira faculdade foi a de pedagogia e eu vou compartilhar. Eu tive uma belíssima professora, nunca mais a vi, chamada Lovercy, que era especialista em Piaget. Deu aulas divinas para nós. Salve Lovercy! E eu fiquei admirado assim, com o suíço, né? Acho que ele é suíço, o Piaget, e a sua belíssima teoria do desenvolvimento da inteligência humana, chamada epistemologia genética. Mas o que eu vou contar aqui é uma coisa interessante da vida do Piaget que talvez te ajude a entender a importância do erro. Quando o Piaget ainda era bem jovem, 23 anos, ele foi assistente, foi trabalhar junto com os pesquisadores Simon e Binet. Esses dois pesquisadores desenvolveram o primeiro teste de QI. Você já ouviu falar, né, do quociente de inteligência? O teste de QI pontua qual é o grau, a capacidade de inteligência que você tem. É um teste ainda hoje usado, mas eles foram os primeiros a desenvolver esse teste. Uma coisa muito interessante na história do Piaget é que um dos trabalhos que ele tinha dentro dessa pesquisa era verificar as respostas das crianças, né, para fazer medições estatísticas do desempenho delas, né? E assim, a princípio ele tinha que olhar para as respostas certas, anotar tudo que tinha sido certo, né? Mas diante desse trabalho tinha um gênio, né? Então ele não só olhou para as respostas certas, mas o que chamou a atenção dele muito foram as respostas erradas, né? Por que as crianças erravam quando respondiam? E ele chegou à conclusão de que o erro das crianças não era um erro sem sentido e aleatório, que aquele erro ele fazia um caminho, ou seja, havia uma resposta que estava sendo dada naquele momento possível para o desenvolvimento daquela criança. Então, através do erro, ele conseguiu mapear, ver com clareza que a mente ela estava desenvolvendo alguns estágios para poder desenhar o mundo. Que quando a criança errava, não era propriamente uma resposta errada em si, mas era uma construção que ela estava fazendo do conhecimento e que ainda não estava completa, né? Então você veja, a estrutura do erro vista por esse princípio
ela leva a uma nova visão, né? De que, na verdade, nós estamos errando para aprendermos, para criarmos um caminho de conhecimento. Então, quando você vê o erro dessa maneira, você acaba lidando com a vida de uma outra forma. Passado muitos anos, aí eu fiz o curso de psicologia, agora estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva, e olha que interessante, eu tive aula com um professor internacional na PUC do Rio Grande do Sul, que contrata professores do mundo inteiro. E esse professor, o Daniel Goleman, estava contando acerca de uma conversa que ele teve com a ministra da Educação da China. E essa ministra da Educação fez uma pergunta direta para ele, dizendo assim: olha, os nossos alunos, eles são os mais dedicados do mundo e eles conseguem as melhores notas em todos os índices de medição educacional. Então eu queria te fazer uma pergunta: por que nós não somos criativos, inventivos, inovadores? Por que eles não inovam? Por que você acha que, apesar da qualidade imensa, eles não conseguem ser os alunos mais inovadores? E o Goleman respondeu muito bem que a inovação dependia de uma certa flexibilidade, de uma certa margem de erro. Quando você ensinava o aluno para que ele fosse muito preciso, que ele não pudesse errar, que ele devia se aperfeiçoar só no que é certo, só no que é certo, só no que é certo, você inibia uma certa capacidade da natureza humana mais global, como se o erro fosse uma parte da estrutura global do ser humano. Quando você foca só no acerto, você limita essa estrutura. Eu estou falando tudo isso de memória, se tiver algum erro aí na citação, tanto do professor Goleman quanto da ministra de Educação chinesa, ou se não foi propriamente esse professor, mas outro, enfim, foi no curso de pós-graduação agora que eu tive essa notícia. E quando eu estava vendo essa aula, eu lembrei do Piaget e dessa história dele com o Binet, né? Então, há uma necessidade do erro na nossa vida. O erro é didático, ele nos faz evoluir e aprender. Então, não é boa ideia eliminar o erro, mas incorporar o erro, estudar o erro e ter liberdade para lidar com o erro e errar. Só assim a criatividade e a inovação vai estar dentro de você. É sob essa ótica que eu quero falar para você do papel das trevas, né? Do mal, do erro. Então, não adianta, muitas religiões tentam impor a ideia de que uma vez que você se converta àquela religião, que você faça determinados processos, que o mal vai deixar a tua vida, que o erro vai desaparecer, que você não vai mais pecar, que você não vai mais falhar. Isso gera uma pressão gigantesca e corta a globalidade da natureza humana. Mesmo os homens mais espiritualizados, que mais se desenvolvem espiritualmente, são aqueles que mais admitem as suas próprias falhas, os seus próprios erros, que eles continuam a fazer. Você pode ir lidando com o erro, ir amadurecendo a tua maneira de lidar com o erro. E, portanto, você pode até ir minimizando essa estrutura, né? Pela tua maturidade, crescimento e evolução. Mas você só vai eliminá-la na morte. A morte é o único mecanismo cósmico, o único mecanismo universal de eliminação das trevas, de eliminação do erro. Tanto que na parábola do joio e do trigo, que é uma parábola que está no playlist Parábolas de Jesus, também lá no nosso canal do Consciência Hebraica, você vai ver essa aplicação maravilhosa, onde os servos falam para o Senhor: queres que vamos arrancar, porque o joio nasceu no meio do trigo? E ele diz: não arranque até a ceifa. E a ceifa representa a morte. Então isso faz parte da nossa vida. E nós vamos continuar
o nosso trabalho aqui, passando para o papel das trevas na nossa formação. Vamos deixar um poema de presente para você. Ele é citado no livro A Lei do Triunfo, do autor Napoleão Hill. Viva esse poema como uma meditação, sensibilize-se para entrar na alma do poema. Fizemos uma adaptação e atualização do texto. Ele não está citado na íntegra. A autora é a Angela Morgan e o título em inglês é When Nature Wants a Man, ou seja, quando a natureza quer formar um homem. Enquanto o poema fluir, para você pense em todas as coisas ruins que já te aconteceram e como elas podem ser úteis se você tiver diante delas uma atitude certa. Olha, o Napoleão Hill é pai de todas as grandes lições de desenvolvimento pessoal, crescimento empresarial, muito que veio aí da programação neurolinguística e muita coisa que surgiu foi baseada em trabalhos do Napoleão Hill. Ele tem esse best-seller maravilhoso, que é A Lei do Triunfo. Tem uma história muito bonita. Ele era um jovem repórter que estava fazendo entrevistas e ele resolveu entrevistar pessoas muito bem-sucedidas e procurar extrair delas qual era o motivo do sucesso delas. E ele conseguiu marcar uma entrevista com o famoso rei do aço nos Estados Unidos, na época, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, responsável aí pela venda de aço para os Estados Unidos todo. E o rapaz, o milionário, bilionário, ficou tão impressionado com ele e com a pesquisa que ele queria fazer. Ele não tinha dinheiro, não tinha muito recurso, que ele resolveu patrocinar o Napoleão Hill. E o Napoleão Hill entrevistou os maiores e mais bem-sucedidos empresários e retirou de cada um deles o principal motivo pelo qual eles eram bem-sucedidos, e daí surgiu a escrita desse livro. Então, se você não leu esse livro, leia, ele é um livro maravilhoso. E neste capítulo em particular, ele vai falar a respeito do papel das trevas. No fundo é isso, o fracasso, as dificuldades e os problemas. Só que a Angela Morgan, maravilhosa autora que escreve esse poema, ela entra exatamente na essência do papel do erro, das trevas e do mal, que na verdade é nos colocar diante, é um instrumento da natureza, que é Deus, na verdade, Ele usando todas essas coisas para tirar o melhor de nós em todas as situações. Então eu vou ler esse poema para você, se você tiver condições, inclusive de apagar a luz e de entrar numa meditação para ouvir as palavras desse poema. Gostaria que você pensasse em tudo que você já sofreu, viveu nessa vida e pudesse imaginar que por trás de todas essas coisas havia um grande amor tentando alcançar você, mesmo que com o sofrimento, querendo extrair o melhor de você. Então, para encerrar essa fase das trevas, nós vamos encerrar com esse poema maravilhoso desse livro do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, um livro que você encontra facilmente aí na internet, inclusive em PDF, é um livro muito conhecido e vamos oferecer ele a você como uma forma de concluir esse nosso assunto e falar a respeito do papel das trevas. Quando a natureza quer provar um ser humano e experimentá-lo. Quando a natureza quer formar um ser humano para desempenhar o papel mais nobre. Quando se empenha de todo o seu coração para criar um ser humano tão grande e tão digno que todo mundo dele se orgulhe. Observemos seus métodos e os seus meios, com que impiedade aperfeiçoa
aquele que elegeu, como o ataca, como o fere e com que golpes violentos leva-o a moldes que apenas ela entende. Enquanto ele clama na sua tortura e ergue as mãos suplicantes. Quando a natureza o curva, mas sem o destruir. Como procura o seu bem, como trabalha aquele que elege, modela-o por todos os fins, por todas as artes, o induz a mostrar o seu esplendor. A natureza sabe o que faz. Quando a natureza quer preparar um ser humano, despertar um ser humano para cumprir a vontade do futuro, quando procura com toda a sua arte e se esforça com toda a sua alma para criá-lo grande e completo, com que astúcia o prepara, como o atormenta e jamais o poupa, como o exaspera e o aflige, como o faz nascer na pobreza. Quantas vezes desaponta aquele que sagrou, com que prudência o oculta, como o torna obscuro, mesmo que o seu gênio soluce de humilhado e o seu orgulho jamais esqueça. Manda-o lutar mais arduamente ainda, isola-o de modo que só lhe cheguem apenas as altas mensagens de Deus. De modo a poder ensinar-lhe o que o céu planejou. Mesmo que ele não compreenda, dá-lhe paixões a dominar, com que impiedade o esporeia, com que tremendo ardor o instiga, quando o elege cruelmente. Quando a natureza quer dar nome a um ser humano, dar-lhe fama e domá-lo, quando a natureza deseja dar-lhe brio para fazer o melhor que pode, quando realiza o mais elevado prova, quando deseja um Deus, um rei, um líder, como o domina, como o restringe, de modo que ele mal se contém, quando ela o instiga e inspira. Conserva-o desejando, sempre ardendo por um objetivo que parece inatingível. Castiga e lacera a sua alma. Lança um desafio ao seu espírito. Ergue-o quando ele se aproxima. Faz uma selva para que ele desbrave. Faz um deserto para que ele o tema e o vença, se puder. Assim faz a natureza um ser humano incomum. Então, para provar a sua paciência, atira uma montanha em seu caminho, põe-no num dilema e, olhando-o impiedosamente, lhe diz: sobe ou morre. Observemos seu propósito. A natureza tem um plano maravilhoso. Pudéssemos nós entendê-la. Loucos são os que a chamaram de cega. Quando o eleito tem os pés feridos e sangrando, seu espírito paira nas alturas e com o seu alto poder rapidamente abre novos caminhos magníficos. Quando essa força divina o desafia a cada fracasso e o seu ardor ainda é o mesmo e o seu amor e a esperança ardem em seu peito em presença da derrota. Ó a crise, a tragédia e o clamor que apelam por um líder quando um povo precisa ser salvo. É então que ele surge como um guia, demonstrando, por fim, que a natureza estava certa e que em seu plano ela agora pode apresentar ao mundo um verdadeiro ser humano. A vida infinita sabe o que faz. Tudo tem um sentido. Tudo tem uma direção.
tua atitude pode transformar tudo. Nada em si foi feito para te destruir, mas para tornar-te mais e melhor. Só depende da tua atitude. Querido e querida, este poema traz a síntese do papel das trevas projetado por Deus, Yahvé Elohim Adonai, para a nossa vida. Se você um dia reclamou, se você um dia blasfemou, se você um dia ficou desanimado pelos grandes desafios, lembre-se, a vida quer o melhor de você. E você pode buscar ajuda, encontrar companheiros, ter um propósito, buscar dela mesma força para vencer. Nada tem o objetivo de te destruir. Você é um ser amado pela vida infinita. Ela te elegeu, te escreveu na palma da mão dela. Ela te atraiu e te busca com cordas de infinito amor. Ela quer a tua vida. Ela quer o melhor para você. Por isso, os grandes desafios que a tua existência possui. E você é convidado a ter esta atitude proativa de ver na vida infinita o teu verdadeiro sentido de existir. E, se for bem sucedido, de ser infinitamente, numa evolução ascensional que não tem fim. Este é o desafio, este é o maravilhoso amor que a vida tem por mim, por você e por todos nós. Queria estimular você a entrar no nosso canal Consciência Hebraica, do Telegram, do YouTube. Queria que você divulgasse para amigos. O nosso canal chama Consciência Hebraica. Nós também estamos no Telegram, estamos no Consciência Hebraica. Você vai achar o Consciência Hebraica também no Instagram. Estamos começando um canal lá, vamos subir alguns vídeos. Esteja conosco. Que esse conhecimento possa te levar à grande consagração, a você crescer no amor, no caminho do amor, que a vida infinita torne os teus dias e a tua consciência sensíveis e que você possa sentir cada vez mais a presença da vida infinita dentro de você. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que haja paz e vida no teu interior.